ouvir a apresentação do técnico Luiz Vieira. Professor, seja bem-vindo ao clube mais uma vez. Obrigado. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse seu retorno à confiança. Você volta em um momento diferente da outra vez. Em 2023, você chegou faltando 6 jogos para o fim da competição, foram 4 vitórias e quase uma classificação para o mata-mata. E agora você chega no início da Série C, faltando ainda 16 partidas, toda uma competição praticamente pela frente, e recebe um time que acabou de ser campeão estadual e que até pouco tempo atrás tinha o melhor ataque do Brasil no ano. Boa tarde a todos. Estou muito feliz no retorno. Até um trabalho, né, em cima desses números, ele te dá esse parâmetro. Né? Para mim é muito importante, além de estar de volta em casa, mas se sentir em casa, acolhido, isso é fundamental para a gente criar um ambiente favorável, né, fazer uma construção de um modelo de jogo, de se estabelecer dentro de uma competição que ainda a gente está atravessando o início dela. Então é um momento importante, justamente para a gente poder trabalhar muito, construir essas ideias, né, e que a gente, num curto espaço de tempo, assimile as ideias e para poder, obviamente, competir da forma que eu gosto, que eu entendo o futebol, para a gente ter uma confiança cada vez mais competitivo e fortalecido dentro da Série C. Professor, apesar todo esse número, esse retrospecto favorável que o Vitor falou, de pegar um time arrumado, um time que até pouco tempo tinha o melhor ataque do Brasil, foi campeão sergipano, em 3 jogos, uma vitória na Série C, mas esse teu início promete ser difícil, porque são 2 jogos fora de casa, então assim, são números bons atrás, mas os próximos dias prometem ser difíceis, né, para você. Não, a gente vai enfrentar um Maringá que tem um trabalho, se eu não me engano, de 6 anos, com o mesmo comando, um trabalho excepcional. Os trabalhos longos estabelecidos dentro de uma ideia de jogo, o Maringá tem uma forma diferente de trabalhar, de uma marcação individual, de um time muito agressivo. O trabalho do Castilhos, como eu falei, é muito bom dentro do Maringá. E a gente tem que ser inteligente para poder trabalhar dentro desse jogo. Ele é diferente de qualquer jogo que a gente vai enfrentar. E dentro disso, como eu te falei, né, é o início de um processo novo, né, de constituir um modelo, conceitos, mas o Confiança, os números eles estão aí. Né? Não tem como a gente negar todo esse trabalho, muito pelo contrário, dar ênfase às coisas boas que já vêm sendo feitas, né? E traduzir o trabalho da forma que eu enxergo também o futebol. E isso é de praxe, de qualquer troca de comando, melhorar o ataque, melhorar a defesa, enfim, essa é a minha responsabilidade e é em cima disso que a gente vai trabalhar, justamente para poder ter uma equipe que possa entender esse primeiro jogo que é diferente. E aí depois, com calma, a gente construir o jogo do Náutico. Mário Bezerra, do canal Poderoso Dragão. O senhor foi técnico do Caxias e enfrentou o Confiança, então, ou seja, o senhor estudou bastante a equipe do Confiança e certamente conhece boa parte do elenco por exatamente ter estudado. Isso facilita o seu trabalho inicial do Dragão e eu gostaria de saber o seguinte, como fazer para o Confiança não tomar tantos gols como a gente vem tomando? Dentro dos números, é um time ofensivo, né? Que eu gosto muito de trabalhar dentro dessa plataforma. Mas a gente tem que lembrar que a Série C ela é a mais difícil da história, de todas até então. Né? E a parte defensiva ela é muito importante, né, de se equilibrar, se ajustar, justamente pelas dificuldades que a gente vai enfrentar ao longo da competição. Né? A gente estudou muito o Confiança, tem jogadores que já trabalharam comigo, né?
pivô, agora tinha desenhando uma ideia, um conceito, mas tudo isso em cima das características dos atletas, para a gente ter um time que se mantenha ofensivo, mas também que tenha esse equilíbrio da parte defensiva, porque a competição ela vai pedir. Então a gente tem que estar muito bem equilibrado. Vou fazer uma pergunta aqui agora enviada pelo Robson Califa. Como resolver o sistema de marcação que tem falhado em alguns jogos com a subida dos laterais sobrecarregando o meio de campo? É a construção, como eu falei, das ideias, né? De estar bem posicionado, de criar coberturas, que é importante. Não é só ser um time ofensivo. E isso a gente, do meu trabalho também, a gente vai criar isso. Mas de se entender, né? No pós-perda ativo, de entender o jogo dentro do bloco adversário, de poder, em alguns momentos, temporizar para a gente poder se defender melhor. Enfim, eu acredito muito no elenco, nas suas características, e esse é o trabalho, né? De poder equilibrar todos os setores para a gente ter ficar mais fortalecido, né? De ter uma confiança muito mais competitiva e crescendo jogo a jogo para a gente poder chegar no G8. Professor, como é que você enxerga esse cenário antigo do futebol brasileiro de demissão? Esse barulho parece que está dentro, né, Vitor? Como é que você enxerga esse processo que não é de agora, um processo antigo do futebol brasileiro, de demissão, uma demissão atrás da outra? A gente está na terceira rodada, 3 técnicos foram demitidos, você acabou sendo demitido na segunda rodada, o Vaguinho, então você acaba sendo incluído nessa, entre aspas, dança das cadeiras. Como é que um treinador, qual o depoimento seu para essa cultura de, talvez aqui no Confiança nem tenha sido isso para o Vaguinho sair, né, dos péssimos resultados, porque os resultados não estavam ruins, mas enfim, como é que você analisa esse processo que é antigo, que parece que não vai acabar no futebol brasileiro? A pergunta é boa, a colocação é muito boa. Todo trabalho a longo prazo, os resultados ficam mais fáceis. O Maringá está aí. Mas também é uma construção de tudo isso, de ter um entendimento dos bastidores. Né? Vocês participam muito pouco do que a gente vive ao longo do processo. Às vezes, uma cobrança acima do tom em relação a resultados. Às vezes, e não estou aqui querendo falar do trabalho anterior, muito pelo contrário. O Vaguinho é meu amigo, conheço muito bem a forma que ele trabalha, mas o clube também tem o seu parecer, né, em relação a isso. Eu sou contra. Eu acho que o trabalho, um pouco mais de paciência, você vai buscar um resultado mais adiante. Agora, no futebol brasileiro, eu fui campeão brasileiro em 2023 e fui para o Amazonas dentro do quadrangular de acesso. Só tinha 4 jogos, 0 ponto dentro ou seja, uma conta dentro de um quadrangular que são 6 jogos, são 10 pontos para você subir. Só tinha 4 jogos. Então, é a loucura do futebol brasileiro, que eu acho que a pergunta ela arranca assim: como é que eu quero que o Confiança jogue? Qual é o modelo de jogo? E aí você vai encaixando todas as peças em cima disso. Quando você monta um elenco para depois buscar um modelo, eu acho que você abrevia um pouquinho as demissões. Então é muito importante isso, você construir uma ideia, o treinador que possa trabalhar dentro da ideia e, obviamente, montar o elenco em cima disso. Todos, como eu falei, o Vovoda, o Abel, o Júlio no Maringá, são trabalhos longos que fica automatizado o processo. Estou chegando aqui numa construção já estabelecida, então esse é um trabalho, de poder traduzir ele para a forma que eu penso,
tem peças para poder fazer isso, então é trabalhar muito para a gente ajustar, não que esteja errado, não é isso que eu estou falando, é ajustar a forma que eu penso o jogo. E aí é dia a dia, jogo a jogo, para a gente colocar o Confiança num padrão que eu entenda que possa ser mais competitivo. Bem, o Confiança foi montado de uma forma que o Confiança virou um time ofensivo, que é também um estilo de jogo que o senhor gosta de implantar nas suas equipes. Só que o esquema tático do Confiança implantado até então deixava muito desguarnecido o sistema defensivo e por isso que o time era um time extremamente ofensivo, que fazia muitos gols, mas também era um time que tomava muitos gols. O que fazer para que a gente continue sendo um time ofensivo, um time que faz muitos gols, mas seja também um time que lá atrás tem um fortalecimento para que a gente não leve tantos gols assim? Essa é a missão, né? De equilibrar, de ter um time bem posicionado, com coberturas, como eu falei, né? Que nos dê a condição de se manter um time ofensivo, mas com coberturas, para a gente reduzir a margem dos erros, que vão sempre acontecer dentro do futebol. Né? E o tempo, né? de poder, num curto espaço de tempo, de ajustar, porque são 2 jogos difíceis. A gente precisa somar pontos e para isso, do meu acerto ontem, já foi um pedido com o Pedro para poder chegar rápido, para a gente poder trabalhar, né? E colocando algumas coisas que a gente entende especificamente para esse jogo, como eu falei, que ele é um pouco diferente da sequência da Série C. O jogo contra o Maringá, ele tem o seu trejeito de poder se encaixar na equipe adversária, então esse é o mais importante, né? Trabalhar esses dias para esse jogo, né? E que a gente possa criar uma boa estratégia de jogo e um entendimento dos atletas para a gente voltar com um resultado positivo. Gostaria de saber se o senhor pretende trazer mais algum atleta para reforçar a equipe do Confiança. Com calma agora a gente vai se entender, né? Não tem muito tempo para esse jogo do sábado. A gente treina hoje e amanhã e já vai viajar também. Mas a janela vai abrir um pouquinho mais adiante. E aí com calma, ao longo dessa semana e semana que vem, a gente vai ter um parecer de alguma necessidade e sentar com a diretoria para ver a questão financeira, que é importante, né? Para a gente poder entender se tem condição, se não tem. Enfim, é um trabalho, é o início. Então, todo início exige muito tempo envolvido. De ontem para cá, eu e o Xande, a gente já vem trabalhando muito em cima disso, pensando primeiro nesse jogo do Maringá e aí depois com calma a gente vai reavaliar todo o processo. Ok, muito obrigado.